Meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. É um prazer ter cada um de vocês aqui nessa noite tão especial. Vou apagar as luzes para a gente fazer uma oração. Que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, a Deus, esse Deus de bondade, de amor, de misericórdia, que em sua infinita bondade nos permite estar aqui reunidos neste momento para podermos falar do Evangelho de Cristo, esse Cristo que veio nos ensinar a lei do amor. Que nessa noite nossos corações possam estar abertos às reflexões, para que possa florescer os ensinamentos do Mestre, do modelo e guia, que Ele esteja conosco e Ele está no meio de nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Hoje, agora há pouco, quando eu vou fazer palestra, eu fico muito ansioso, vai me dando uma ansiedade. E agora há pouco eu recebi uma mensagem que me desconcertou, assim. Mateus, eu queria compartilhar com vocês, que foi uma mensagem muito bonita, assim, que agora eu estou preso nela, que eu queria compartilhar com vocês essa alegria. É a respeito do livro. Eu fui numa cidade vizinha fazer uma palestra, aí uma senhorinha comprou o livro e hoje eu recebi o feedback dela. Cadê o relato da dona Sandra que comprou um livro seu aqui no centro? Conta como é que foi, Sandra. Eu comecei a ler e não consegui parar. Deixa eu colocar no volume 1. Cadê o relato da dona Sandra que comprou um livro seu aqui no centro? Conta como é que foi, Sandra. Eu comecei a ler e não consegui parar. Li dentro de 2 dias. Parece que ela gostou. Mas que maravilha. Uma letra boa de ler, sabe? Eu entendi, assim, coisa mais bonita. Pode publicar os outros, você falou que é publicado, Tadeu, tem público. Meu coração encheu de alegria e queria compartilhar isso com vocês. E porque essa alegria não é só minha, é do centro também. Esse livro é fruto do Bezerra de Menezes, então essa alegria é nossa. E eu fiquei muito feliz, em especial, porque uma senhorinha leu e achou fácil, né, de leitura, de entendimento, ficou presa na história. Então, assim, fiquei muito feliz e esse é o objetivo do livro, né? Que possa chegar a muitos corações de forma simples e de forma direta. E essa felicidade, até me desconcentrei da palestra, mas eu vou tentar me lembrar dela aqui. É uma alegria muito grande estar aqui na minha primeira palestra de 2026. Não é a primeira palestra da casa, né? Porque o Danilo fez uma palestra maravilhosa na sexta-feira, que foi a primeira do ano, que ele falou de novos ciclos. Mas eu estou tendo uma honra, Danilo. A primeira segunda-feira. Mas eu estou tendo a honra de inaugurar aqui o salão pintado, né? Não sei se vocês perceberam, mas está todo pintado. O Danilo, o Nilander, o Zé e o Lucas vieram aqui em fim de semana e fizeram essa pintura. Nossa gratidão a vocês. E hoje eu queria continuar esse assunto, né? Porque o ano está começando. Um ano se encerra, outro ano começa, e assim nós vamos caminhando. E a nossa palestra hoje é sobre liberdade. Essa liberdade que Cristo nos traz, que o Cristo nos concede. Cristo é a luz do mundo, sem dúvida alguma. E o que é a luz liberta? A luz liberta da escuridão. Emmanuel, no livro Construção do Amor, ele é muito feliz quando ele nos ensina, e ele diz que a cegueira real é aquela que envolve a nossa mente e o nosso coração na noite escura da rebeldia ou da ignorância.
E muitas vezes nós ficamos presos, às vezes sem perceber, mas ficamos presos numa escuridão, não observando que Cristo está ao nosso alcance, à nossa disposição. Cristo está sempre junto conosco, mas às vezes no nosso íntimo estamos nessa escuridão e não percebemos esse Mestre maravilhoso. A questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: qual foi o modelo que Deus deu ao homem para lhe servir como modelo e guia? E os Espíritos respondem: Jesus. E a nossa reflexão hoje queria que a gente não pensasse no homem, porque às vezes fica uma coisa distante, né, no próximo, no outro, que a gente olhasse e fizesse a reflexão para nós mesmos. Cada um da sua forma, com seus sentimentos, sem julgamento e sem culpa. Porque o Livro dos Espíritos também nos ensina que a melhor forma de a gente avançar e evoluir é nos conhecendo. E o Evangelho de Cristo também nos traz essa advertência, que muitas vezes nós ficamos preocupados com o cisco no olho do próximo, esquecemos a trave que está em nossos próprios olhos. Então que façamos essa análise, essa leitura, essa reflexão para nós mesmos. Eu escolhi uma passagem que eu acho ela maravilhosa, sou apaixonado nela porque eu acho que ela tem muitos ensinamentos, muitas lições principalmente, que é a passagem do cego de Jericó. Vocês conhecem? Bartimeu, o cego de Jericó. Riquíssima, riquíssima. Essa passagem ela começa assim: saindo de Jericó, ele é Jesus, né? Saindo de Jericó, ele, seus discípulos e uma multidão, à beira do caminho sentado estava Bartimeu, filho de Timeu, cego pedinte. E aqui a gente faz uma pausa para a gente analisar somente essa partezinha. Vocês vão perceber o quão grandiosa é. O texto já nos diz, né? Saindo de Jericó. Então, para a gente contextualizar o local, quando a gente está saindo, a gente está de um lugar e a gente está se afastando desse lugar. Sair nos dá essa ideia. Então, está saindo. E Jericó tem um simbolismo muito grande no Evangelho de Cristo. Se vocês lembrarem, várias vezes cita essa cidade Jericó. E por quê? Porque Jericó, se nós pegarmos o nível do mar, Jericó está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. É uma cidade baixa. E naquela época, Jericó era uma cidade conhecida, famosa, pelo comércio. Então, era uma cidade que valorizava o ter, o possuir, o consumismo, uma cidade mais mundana, uma cidade mais material. Diferente, por exemplo, de Jerusalém. Se pegarmos o nível do mar, Jerusalém está a mais de 700 metros acima do nível do mar. Então percebam, Jericó a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém a mais de 700. Uma cidade alta, cheia de morros, de montes. E ali em Jerusalém, naquela época, tinha o Templo de Jerusalém, que era o principal centro religioso daquela época. E o Templo de Jerusalém era uma coisa monumental, muito grande. Então, para muitos, Jerusalém era, por isso, a cidade santa. Então, nós pegamos uma cidade mais material, mais mundana, e uma cidade mais espiritual. Isso fica muito claro quando nós nos lembramos da passagem da parábola do bom samaritano. Se vocês se recordam, né, que é uma das passagens mais conhecidas. Um viajante foi roubado, espancado, está caído, ferido à beira da estrada.
quando passa um sacerdote e um levita, um depois do outro, eles estão vindo em viagem de Jerusalém para Jericó. Isso já é um ensinamento, que eles, mesmo sendo trabalhadores do templo religioso, mesmo sendo conhecedores das leis, nessa queda moral do santo para o mundano, eles não perceberam um irmão que estava caído, necessitado de ajuda. Então percebam o simbolismo. Diferente do samaritano, que estava indo em viagem contrária, então estava indo numa ascendente espiritual. Então é nesse contexto que a nossa passagem se opera, saindo de Jericó, saindo do material dessa cidade mundana, na estrada, no caminho. E Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nessa caminhada, Jesus está caminhando e está ali do lado, à beira da estrada, Bartimeu, filho de Timeu, sentado, e ele é um cego, estava ali a pedir. Aqui também nós encontramos algumas reflexões. À beira da estrada, sentados, cegos e pedintes. E aqui eu convido vocês a fazer uma reflexão sua para com você mesmo. Nessa estrada, nesses dois pontos que nós temos, esse ponto mais material, mais carnal, mais mundano, e esse ponto espiritual, aonde que nós nos encontramos? Nós estamos mais perto de Jericó, mais perto de Jerusalém. E nessa estrada, aonde que nós estamos? Nós estamos na estrada ou nós estamos à beira da estrada? Bartimeu estava à beira da estrada, sentado, cego e pedinte. E muitas vezes nós somos esse cego pedinte. Esse cego pedinte. E para você ter uma métrica, uma régua de onde você está e da sua situação, eu convido você a pensar nas suas orações, à noite ou de dia, quando você vai conversar com Deus. Você pede. E o que você pede? Esse é o ponto principal. O que você pede? Que nós somos espíritos e matéria. Nem só de pão vive o homem, né? Mas de toda a palavra de Deus. Se você está pedindo para alimentar o seu eu material, se você está pedindo para que Deus conceda as coisas materiais para você, você está mais próximo de Jericó. Se você está pedindo riqueza, dinheiro, esses tesouros que Cristo não veio anunciar, você está mais próximo de Jericó. E quando nós estamos perto de Jericó, pedintes, nós estamos cegos, sem observar e sem conseguir enxergar as lições de Cristo. Porque Cristo nos veio nos ensinar e nos trazer um tesouro que a traça nem a ferrugem consome. E se nós estamos pedindo isso, nós estamos afastados do verdadeiro reino. Nós estamos muito mais próximos do material, do reino dos homens. E se nós estamos fazendo esses pedidos, nós estamos cegos, pedintes. E por que sentados? Porque muitas vezes nós nos acomodamos na nossa zona de conforto. Muitas vezes nós temos um carro, uma casa, um emprego bom, saúde. E nessa zona de conforto que é perigosa, nós nos
nos colocamos sentados porque está confortável. E aí nós estamos sentados à beira do caminho, porque no caminho de Cristo não há paradas. Se nós estamos no caminho de Cristo, nós estamos andando, sempre andando para frente. Se nós estamos confortáveis, então alguma coisa está errada. Nós temos que nos movimentar. Nós temos que sair da beira da estrada, ir para a estrada de Cristo e caminhar. Então faça essa reflexão. O que vocês estão pedindo? Esse pedido é para alimentar a alma ou a carne? O que vocês estão fazendo espiritualmente? Estão sentados ou estão trabalhando? E cuidado. E como eu disse antes, no começo, não é por culpa nem julgamento, é muito mais para a gente conhecer a nós mesmos e nos colocarmos naquilo que a gente realmente quer. Então essa situação de Bartimeu, cego pendite à beira da estrada. E a passagem continua. Jesus passando, Bartimeu percebeu, ouviu que era Jesus e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E uma multidão que estava ali mandou Bartimeu ficar quieto. E aqui a gente faz mais uma parada. Aqui é uma lição que essa passagem nos traz. Uma lição muito importante, muito dolorida. Bartimeu cego, ele não tem ou não tinha a visão. Ele não podia ver Jesus, mas ele podia ouvir e falar. Muitas vezes nós nos apegamos àquilo que nós não temos. Nós focamos aquilo que nos falta. E aí nós ficamos sentados à beira do caminho. E esquecemos aquilo que nós temos. Bartimeu tinha a audição e a fala. E ele gritou: Jesus, Cristo, estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Isso fica uma lição para nós, porque muitas vezes nós usamos essa desculpa daquilo que nós não temos para a gente não caminhar, para a gente ficar quieto em casa, sentado no sofá, porque trabalho tem demais. Aqui no centro nós temos mais de 40 frentes de trabalho, então uma vai te servir. Só que muitas vezes, nós temos esse hábito, esse mau hábito, de nos compararmos aos outros. Ah, mas tem que trabalhar no centro espírita, tem que ser médio, ou fulano de tal é médio, ou é isso, é aquilo. E não. O que você tem é o suficiente para você caminhar. E o que você tem é importante. O seu recurso, o seu talento é importante e necessário para um centro espírita, para a obra de Cristo. Por mais simples que você acha que o seu talento seja. Um exemplo que eu ouvi, que eu gosto muito, que desenha bem isso na minha mente, Chico Xavier todo mundo conhece, né? Todo mundo já viu a cena de Chico Xavier psicografando. No centro dele, uma multidão, e ele ali sentado numa mesa igual essa, ele baixava a cabeça, sentado, uma mão eu colocava aqui para se concentrar, e a outra ele escrevia. Escrevia, e tinha uma pessoa que ficava do lado dele para tirar o papel, organizar os lápis. Vocês sabem o nome dessa pessoa que ficava ali para tirar o papel? Eu não sei. Vocês percebem o tão simples que é essa tarefa? Tirar um papel e colocar outro, tirar um papel.
Olha a simplicidade desse trabalho, mas olha a importância desse trabalho. Se em uma noite de trabalho, Chico psicografava, por exemplo, 15 cartas, sem aquela pessoa, Chico teria que se concentrar, escrever, acabou o papel, desconcentrar, tirar, concentrar de novo, escrever, sucessivamente. Ali ele ia escrever 5 cartas sem aquela pessoa. Observem, se você não tem mediunidade, mas você sabe tirar um papel de cima do outro, você é importante. Você é importante. Na estrada de Cristo, todos somos importantes. Então a lição que fica é: use aquilo que você tem. Use o seu talento. Aí nos remete à parábola dos talentos, né? Que muitos usam e muitos escondem por medo. Cuidado com o que você está fazendo com o seu talento. Você tem talento, é só observar. Você é importante na obra de Cristo. Se quiser trabalhar aqui no centro, sejam bem-vindos, mas há inúmeros lugares para você trabalhar, fazer o bem e caminhar com Cristo. Bartimeu gritou: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Uma multidão veio mandar ele fazer silêncio. E é engraçado, né, a multidão. Sempre que a gente quer fazer alguma coisa, sempre que a gente quer começar alguma coisa, sempre tem uns para não tirar de ideia, né? Para nos afastar do caminho. Sempre tem. Sempre tem essa multidão que quer ver a gente sentados à beira do caminho. Sempre tem uma multidão. Bartimeu teve a sua multidão que quis afastar ele de Cristo. Zaqueu, se vocês se lembrarem do Evangelho de Cristo, Zaqueu era baixinho, publicano. Ele era baixinho, ele sabia que Cristo ia passar por ali, na cidade dele. Ele sabia que a multidão ia ficar no entorno de Cristo e ele não ia conseguir se aproximar de Cristo. O que ele fez? Subiu numa árvore, aonde que Jesus ia passar, e Cristo disse: desça daí que eu vou jantar na sua casa. A mulher hemorrágica, naquela época ela tinha essa doença e naquela época ela era considerada impura. E ela sabia que Jesus ia estar ali também. E ela sabia que a multidão não ia deixar ela chegar perto de Jesus, porque ela não poderia se aproximar de ninguém. Porque se ela tocasse em alguém, esse alguém também estaria impuro. Então ela tinha que ficar afastada da sociedade, sem contato com ninguém. O que ela fez? Em silêncio, quietinha, se aproximou de Cristo e tocou as suas vestes. E foi curada. O paralítico de Cafarnaum, ele era paralítico. Jesus estava numa casa em Cafarnaum e tinha uma multidão na porta. O paralítico não ia conseguir chegar até lá. O paralítico estava com o auxílio de 4 amigos. O que eles fizeram? Foram ao telhado, quebraram o telhado e os amigos desceram o paralítico de Cafarnaum até Jesus e ele foi curado. Sempre há uma multidão a querer nos afastar de Cristo. Só que se nós quisermos, nós conseguimos vencer essa multidão. Cristo está ao nosso alcance. Basta que nós queiramos. E vocês percebem uma coisa também, desses exemplos que eu dei, sempre eles saíram da inércia. Nós temos que sair da inércia, não podemos ficar sentados. Jesus está ao nosso alcance. E ele gritando: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu e, parando, pediu que alguém fosse até Bartimeu. E esse alguém foi até Bartimeu e fala: anima-te, ele, Jesus, te chama. Bartimeu se levantou, pegou a capa que usava e lançou de si e foi até Jesus. E aqui também outra lição grandiosa, outro puxão de orelha. E essa lição me pega muito, porque ela fala do orgulho.
do orgulho. E o orgulho talvez seja a paixão que mais mexe com a gente, porque ela é difícil de a gente reconhecer os nossos erros. E se a gente não reconhecer os nossos erros, a gente não vai melhorar. Cristo ouve Bartimeu e pede que alguém o chame. Cristo ouve Bartimeu e pede que alguém vá até Bartimeu chamar. Vocês conseguem enxergar a lição que está aqui para nós? Não sei se para vocês, né? Mas quantas vezes nós estamos em uma dificuldade, enfrentando um obstáculo, e todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por problemas. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. Então nós temos provas e expiações a passar nesse mundo. Então nós temos nossos problemas. Não pense que o outro não tem. Todos nós temos nossas provas, nossas expiações. Todos passamos por dificuldades. Todos. E nessa dificuldade, muitas vezes, nós colocamos o joelho no chão, ou nós nos sentamos na cama, fechamos nossos olhos e pedimos, muitas vezes, com sinceridade, nós pedimos ajuda a Jesus. Nós pedimos auxílio ao nosso Mestre. E Ele disse, né? Pedis e obtereis. E quando a oração é verdadeira de coração, ela é ouvida. E aí que está o problema. Você está com uma dificuldade, você está com um problema, você faz uma oração, você pede ajuda para Jesus. E Jesus te ouve. Aí Ele manda ajuda. Quantas vezes nós estamos com esse problema e chega um amigo, um parente e quer nos ajudar. Só que nós falamos, eu não gosto de dar trabalho, eu não quero incomodar. Percebem? Você está com dificuldade. Você faz uma oração sincera para Jesus. Jesus te ouve. Jesus manda ajuda. E você nega. Observe o tamanho do orgulho que nós temos. Nós queremos o quê? Que Jesus venha pessoalmente até nós atender o nosso pedido. Jesus vai mandar instrumentos para nosso auxílio, para nossa ajuda. E cabe a nós aceitar essa ajuda. Acabar ou vencer esse orgulho e aceitar a ajuda do nosso próximo, do nosso irmão. Essa é a lei do amor. Então, se vocês forem assim, cuidado com o orgulho. Jesus não vai reencarnar para te atender, para ir na sua casa e falar, o que você está precisando? Não vai. Mas Ele vai sempre mandar ajuda. E Jesus mandou alguém até Bartimeu. Essa pessoa chamou Bartimeu, anima-te, ele te chama. E Bartimeu se levantou, pegou a capa e jogou fora. Só uma contextualização histórica. Aquela época, aquele local, né, que Jesus viveu, era dominado por Roma, Império Romano. E o Império Romano era muito organizado. E as pessoas que não tinham condições de se sustentar pelo trabalho, que dependiam da ajuda dos outros, eles tinham que ter autorização do Império Romano para pedir. E essa capa era essa autorização. Essa capa os identificava como pedintes, como inúteis ao trabalho. Então, quem era pedinte tinha que usar essa capa. Então, nós percebemos que essa capa tem dois contextos, né? Um mais moral, que identificava a pessoa como um inútil, que é ruim, né? Acho que ninguém quer usar essa capa.
E a outra, aquela capa ali também, era o ganha-pão do Bartimeu. Aquela capa o autorizava a pedir. E o pedir era o seu sustento, era ali que ele ganhava dinheiro para sobreviver. Então essa capa tinha isso. Era tudo que ele tinha de material, de riqueza material. E quando ele grita, quando o Cristo chama, ele pega essa capa, tira e joga longe. A como a dizer: Cristo, eu me entrego a Ti sem nenhuma capa, sem nenhuma máscara. Eu vou a Ti assim como eu sou, com os meus defeitos e minhas qualidades. Ele deixa tudo o que ele tem, material e essas coisas negativas. Ele se levanta e vai até Jesus Cristo. E ele fica de pé, frente a Jesus. Eu queria convidar vocês a gente fazer uma reflexão mais profunda. Eu queria convidar vocês, a quem se sentir à vontade, a fechar seus olhos. Que você feche seus olhos, imagine um local, um campo bem verdejante, uma árvore frondosa. Você está ali de pé, nessa sombra, uma brisa suave passa pelo seu corpo, você sente uma paz, uma calma, e você percebe alguém se aproximando de você. Você sente essa energia acolhedora, essa energia amorosa. Você sente, você sabe que é Ele se aproxima de você. Ele, o Cordeiro de Deus, está à sua frente. Imagine você sentindo essa energia, a energia de Jesus Cristo, nesse campo verdejante. Imagine que Cristo está à sua frente e Ele estende as mãos para você. Você pega nas mãos de Cristo, você sente essa energia passar por todo o seu corpo. Cristo olha para você, você olha para Cristo e Cristo te pergunta: meu irmão, o que tu queres que eu te faça? Cristo pergunta para você e Cristo consegue enxergar o seu coração, meu irmão. Você está diante de Cristo, só você e Ele. Peça com sinceridade, peça com amor, com coração leve. Peça: meu irmão, o que tu queres que eu te faça? Cristo te pergunta: meu irmão, o que tu queres que eu te faça? Meus irmãos, voltem aqui para mim. Espero que vocês tenham feito um pedido de coração sincero e Jesus escutou. Independente do que seja, para Cristo nada é impossível. Bartimeu, frente a Jesus, Jesus perguntou: meu irmão, o que tu queres que eu te faça? Que eu enxergue. Bartimeu voltou a enxergar e passou a seguir Cristo. Percebem que Cristo está ao nosso alcance. Cristo está ao nosso alcance. O caminho dele, a estrada dele está ali. Só basta que a gente grite, que a gente peça. Só que Cristo exige uma coisinha de nós: que a gente se movimente. Que a gente se movimente. Porque a gente tem que querer. E se você quer, Cristo vai te ouvir. Com certeza. Era essa reflexão, o horário já estava vencendo, era essa reflexão que eu queria trazer para nós essa noite. Eu acho ela bem fantástica. E eu convido a vocês a fazerem essa reflexão sempre que tiver com o Evangelho. O que Cristo quer me falar? O que Cristo quer falar para mim? Porque além das palavras, há muito mais. Há sempre uma lição, sempre um ensinamento. E esse é o ensinamento, ou a reflexão dessa noite. E para finalizar, comecei falando do livro, queria terminar com o livro também.
de Andarilho Peregrino, o livro que é da casa, que está à venda ainda, tem exemplares. Queria terminar com essa oração que tem no livro. Esse nosso personagem, ele sai sem nada. Ele começa a caminhar buscando o seu destino, confiando em Cristo, confiando que algo maior lhe espera. E ele caminha. Em um momento dessa caminhada, ele senta angustiado diante das dificuldades que ele está enfrentando, e essa é a oração que ele faz. Meu Pai amado, meu Deus de amor e misericórdia, eu sei que Tu és o Criador, meu coração é todo Teu. Sei que devemos Te amar e sei que Tu me amas infinitamente. Sei, Pai bendito, que devemos confiar em Ti. Eu confio em Ti, Senhor, mas não sei se confio em mim. Tenho medo de não ter forças para seguir. A caminhada é dura, não vejo fim e não vejo luz. Me sinto perdido e sozinho. Meu Pai, não tenho nada, só levo comigo a fé que anima esse corpo cansado e dolorido. Mas meu coração é Teu, Senhor. Por mais difícil que seja a jornada, sei que não me abandonarás. Mestre Jesus, recorro a Ti. Mostra-me o caminho, ilumina os meus passos. Maria Santíssima, acode-me. Eu me coloco diante de Ti e rogo a Tua intercessão. Meus irmãos, obrigado e boa noite. É sempre uma alegria ouvir as palavras do Cristo através de nossos irmãos. E ouvir falar em Bartimeu traz para a gente uma alegria muito grande, porque ele teve fé. A fé dele foi inabalável. Porque imagina você, uma pessoa que vive de esmolas, uma pessoa que vive à margem do caminho, à margem da sociedade. Ele tirar aquela carta e jogar para ir até o Cristo, tem que ter uma força muito grande, tem que ter uma fé, porque era aquilo que ele tinha para sobreviver. Então é uma lição muito grande. Muito obrigada, Tadeu, pelas suas palavras de hoje. Eu que agradeço. Eu convido cada um de vocês para fechar os olhos, se colocarem em uma posição confortável. Convido os nossos irmãos médicos, trabalhadores desta casa, para que se dirijam à frente, para que possamos juntos fazer o passo. E eu convido a você para imaginar a presença de Jesus junto de ti. Você pode se colocar numa posição confortável, fechando os seus olhos. Vai imaginando que Jesus está aqui na frente. E das suas mãos saem raios de luz que vão em direção ao seu coração. E você vai sendo preenchido pela luz do Cristo, pelo amor incondicional que Ele tem por cada um de nós. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E que assim seja, Senhor. Que desça sobre cada um de nós a sua bênção, a sua luz, a sua proteção. Nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar a ternura do Cristo, o amor que Ele tem por cada um de nós, para que seja um bálsamo para nos guiar nos dias de tempestade. Sinta essa luz aquecer o seu coração. Agora eu convido os irmãos que estiverem dispostos a direcionar as mãos sobre as águas da nossa casa. Num gesto simbólico, vamos pedir também a essa equipe de Dr. Bezerra de Menezes que possa colocar nessas águas o fluido necessário para o corpo, para a alma e para a mente, não só da nossa casa, mas de todos os lugares em que há necessidade dessa energia, em que há necessidade de cura, que seja levado aos hospitais, às casas de apoio, às casas de detenção, aos abrigos, todos os locais, Senhor, onde os seus filhos precisam de Ti. Que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes possa colocar nas águas o remédio necessário para cada um. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. E assim nós encerramos os trabalhos aqui no salão e vamos passar para aquela de passe. Pinha, tem algum recado? Curso de passes, né? Vocês avisaram? Nós vamos ter curso de passe, né, gente? Que vai iniciar agora dia 16, Dia 14. Próxima quarta-feira. Aqueles que quiserem, que estiverem interessados, pode estar procurando a gente, que a gente vai estar organizando, passando para o grupo. Obrigada a todos, vamos aguardar, vamos chamar pelas senhas.